Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, em complemento aos dois vídeos anteriores, eu vou falar um pouco sobre a imunidade espiritual. O que vem a ser? A imunidade espiritual consiste na sua proteção, na proteção das energias que atuam sobre o seu espírito e que são naturalmente invisíveis e que trazem muito desconforto em todo o seu ser. Basta você lembrar às vezes que você vai em algum lugar e que de repente você começa a sentir um mal-estar, tem arrepios, começa realmente a lutar contra algo que você não vê, que apenas você sente. E que logo após você sair desse local, você vai retornando ao seu bem-estar. Por que que isso acontece? Isso acontece quando nós, despreparados para nos deslocarmos a todos os locais que temos que ir, não tratamos de fazer uma mentalização ou pedir a proteção, pedir que sejamos guardados de tais atuação. Muitos dizem, mas por que eu tenho que pedir? É uma coisa lógica. E isso vem sempre de encontro com uma lei também, a lei do livre-arbítrio. Se foi o universo, se é algo que está relacionado diretamente com a fonte, por que que ele vai agir se você não pedir? Muitos até dizem, como Deus, ou a fonte, ou a matriz divina, seja lá como você chame, deixa eu passar por doenças, necessidades, deixa eu viver na escassez. Muitas vezes nós não pedimos corretamente, não solicitamos esse auxílio. Isso se dá também quando não fizemos certo para a nossa proteção espiritual. Se você lembrar, muitas vezes você vai até na casa de um parente, pode ser até seus pais, só que você não sabe como você vai encontrar esse ambiente e essas pessoas, ou a parte invisível que você vai encontrar lá. E você confia, porque são seus pais, são seus irmãos, são parentes, são amigos, e jamais passa pela sua cabeça que possa estar esse ambiente ou essas pessoas impregnadas de energias negativas. Só que, se a pessoa não cuida da sua imunidade emocional, mental, ela acaba não cuidando também da imunidade espiritual. Existem forças, inteligências, que estão agindo também o tempo inteiro. Não é apenas as religiões ou cultos, aonde são invocados ou são trabalhados através de oração, de louvor, que essas forças existem. Essas forças existem soltas, como existe a energia que eu já falei do telefone, da internet, ondas de rádio, que tudo é vibração e tudo existe ao mesmo tempo. Não existe isso, você parar, agora vem essa energia, agora vem essa outra, isso não existe. Então, as pessoas, às vezes, inclusive, sofrem por demais devido à falta da
proteção ou da imunidade espiritual. Como é que eu consigo essa imunidade espiritual? A imunidade espiritual, ela é conseguida muito através de meditação, de orações, de também estar consigo usando o seu poder de imaginação, fazendo com que a sua imaginação crie ao seu redor um campo energético de proteção. Utiliza-se muito a cor branca para isso. É você se imaginar saindo de você, estando totalmente você envolvido numa energia. Se não sabe como pensar isso, como imaginar isso, imagine como se você estivesse no meio das nuvens, como se fosse um algodão envolvendo todo o seu corpo. Os benefícios que isso traz: afasta de você emanações que são nocivas ao seu bem-estar. São pensamentos, são emoções, presenças espirituais para quem acredita. Isso influencia por demais. Se você se dispor a estudar um pouco sobre o campo espiritual, você vai notar que existe muita literatura descrevendo muito essa ação do plano invisível no plano visível. E que não é, vamos dizer, invenção, não é uma teoria que surgiu por pessoas que não têm nada o que fazer na vida. Então, aqueles que não acreditam, às vezes são metralhados por más influências, levando inclusive muitas vezes a vícios, a atitudes não tão boas, atitudes muito inadequadas, às vezes obsessões por inclusive sexo. Isso se encontra muito na literatura espiritual. Por quê? Quando deixamos todos os nossos corpos livres de proteção, nós somos uma presa muito fácil para esses seres ou esses indivíduos, ou mesmo energias, formas de pensamento que se criam. O que são essas formas de pensamento? São pensamentos extremamente negativos, sentimentos extremamente negativos, ódio, raiva, rancor, mágoas, e os pensamentos de vingança. Isso tudo vão formando como se fossem blocos ou mesmo uma massa. Isso é só para você entender, que vai se tendo contato, ficam nas casas, elas procuram geralmente os cantos para se depositarem ali, e ali elas vibram. Lembra, tudo é vibração. E essa vibração, ela não é nada agradável. Muitas pessoas adoecem devido a isso. Outras, existem energias da própria Terra que também são contaminadas por energias negativas. Por exemplo, hoje, talvez seja mais difícil disso acontecer, mas há tempo, e hoje tem ainda, mas há tempo atrás, as fossas, né, que armazenavam os resíduos fecais, tudo isso são águas contaminadas e que contaminam a própria terra. E que, lógico, que dali também evolui para uma vibração negativa e que causam doenças. E a doença, quando eu digo, não é a doença só física. Por exemplo, depressão,
os problemas que tem emocionais, mentais, são tudo doenças, patologias que entram nisso tudo e ficam minando as forças do indivíduo. E o indivíduo se debate, muitas vezes procura médicos e não encontra um diagnóstico preciso do que está acontecendo. Então, você dando uma atenção maior para essas 3 imunidades, você certamente, com toda certeza eu lhe digo, você estará promovendo uma melhora na sua vida substancial, de muita relevância. E não custa você tentar. Por exemplo, às vezes, a pessoa que está mais próxima de você não sabe o que ela pensa. E nem sempre aquilo que as pessoas verbalizam ou utilizam para se comunicar é o que realmente elas sentem. Às vezes você diz uma pequena coisa para alguém bem íntimo, bem próximo de você, e essa pessoa sente uma raiva imensa, só não demonstra. Isso pode ser pai, pode ser filho, pode ser esposa, marido. Porque somos humanos. E todos nós carregamos em nós essas 2 faces. A de vibrar com a energia boa e a de vibrar com a energia ruim. Não conseguimos ainda nos manter totalmente harmonizados num padrão só. Por quê? Porque estamos num processo evolutivo, estamos num processo de desenvolvimento. E isso tudo vai trazendo, com o tempo, uma maior segurança, um maior entendimento. Quanto mais você entender sobre isso e começar a aplicar na sua vida, mais você terá resultado. Outra coisa que eu sempre tenho lembrado você é de treinar. É necessário treinamento, repetição. Repetição. Se não tiver isso, todo o conteúdo que você armazena, toda informação que vem, você faz uma vez, faz 2, faz 3 e não continua insistindo nisso, persistindo nisso, porque acha que não trouxe efeito, mas o efeito você vai sentir é dali um tempo. Não é algo automático. O alívio, sim, a partir do momento que você conseguir treinar o suficiente e que você pegar esse hábito, aí sim começa a ser automático. Porque você jamais vai deixar de fazer, jamais deixará de estar conectado com esse conhecimento. Então, a imunidade espiritual, não pense que assim, quem faz um caminho, quem vive um caminho é religioso, está livre dessas infiltrações, por assim dizer, ou perturbações. Não é assim. As perturbações existem em qualquer pessoa que não se cuide. Posso dizer com certeza que quanto mais a pessoa ela busca estar melhor, mais atenção ela tem que ter. Por quê? A vibração dela vai se iluminando. Toda a parte do campo energético dela fica mais brilhante, mais viçoso. A pessoa fica mais viçosa. O cabelo fica mais viçoso. Porque esses são os alimentos da parte invisível que nós temos e que não pode ser alimentado, vamos dizer, com arroz, feijão, com a comida que você come. Pelo contrário, muitas pessoas, devido ao exagero cometido ou de uma alimentação inadequada, perturba o seu campo energético. Porque tudo está ligado. Tudo, no final, é uma coisa só.
a sua apresentação, a sua pessoa, o seu corpo em si é o reflexo de todo esse mundo invisível. E que, infelizmente, muitas pessoas não sabem como fazer a manutenção disso. Principalmente por quê? Porque acho que tudo está diretamente ligada só com a parte de religiões, da religião espírita ou de espiritismo. E não é assim. Você é um espírito. Você é um espírito. E esse espírito tem que receber a alimentação de espírito, não de corpo, não de matéria. O espírito se alimenta de parte invisível, que são o quê? Seus pensamentos, suas emoções, inclusive a sua atitude mental, a sua mentalidade. Tudo isso é o conjunto que faz a alimentação espiritual. As boas emanações que vêm de você, as suas atitudes de bondade, generosidade, gentileza. Tudo isso faz parte desse conjunto e que revela-se em você. Você é que apresenta isso tudo. Por isso, algumas pessoas ou têm um dom natural ou, seguindo orientações, conseguem desenvolver uma percepção a mais das pessoas, da própria terra, de tudo que envolve, de animais, de plantas. Conseguem até ver o campo energético que eu estou falando. E comprovam isso. Existem fotos que comprovam o campo energético, tanto das pessoas, quanto de animais, de plantas, de árvores. É aquilo que muita gente chama de aura, né? As fotos Kirlian já existem há muito tempo. E é do meu conhecimento que, por exemplo, a Rússia investe muito em pesquisa nisso. E deve existir outros países. Mas a informação que eu tenho é a Rússia, que desenvolve muito esse campo que transcende a matéria. Por quê? Porque eles veem, eles sabem que existe uma ligação direta dessa parte espiritual que governa tudo numa ordem divina e que influencia diretamente o ser humano. E você acreditando ou não, isso continua a existir. Você acreditando ou não, você faz parte de um ecossistema, tanto, vamos tratar assim, de um ecossistema humano, terreno, e de um ecossistema universal. E você não é a exceção de ficar à parte disso tudo, porque isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com o ser humano e o universo. É ciência. É bem diferente de parte apenas religiosa. As religiões antigas, as praticadas inclusive há milênios, elas sabiam disso intuitivamente, empiricamente. Mas hoje nós temos a física quântica que estuda muito todo esse processo de frequência, vibração, energia. Então, o que está sendo comprovado hoje já era aquilo que o sábio de milênios atrás ele falava, ele relatava. O próprio Cristo já comentava sobre tudo isso, em formas do quê? De parábolas. Por quê? As pessoas daquela época não tinham condições de entender a missão de Cristo, o que Jesus veio fazer. Era algo tão além da compreensão deles que muito poucos entenderam. Até hoje, muito poucos entendem, porque não estão conectados com essa parte.
fazem disso apenas um preconceito religioso ou até para haver conflitos entre pessoas por aquilo que acredita ou aquilo que deixa de acreditar. Infelizmente é isso que temos. Mas você pode seguir a sua religião, seja ela qual for, que eu honro a todas. Acho um fato muito interessante que existem muitas pessoas, sejam pastores, sejam padres, sejam pai de santo, sejam mestres, que levam isso muito a sério. Tem realmente a conexão com a criação, com a fonte criadora, e fazem um excelente trabalho. São seres líderes do amor, que a verdadeira religião nossa é o amor. Não existe outra religião na minha forma de pensar. Isso é uma posição minha, certo? E se você quer uma imunidade espiritual, você quer bem-estar para o seu corpo, para a sua mente, para a sua emoção, a primeira de todas é a imunidade espiritual, aonde você não estará disponível para que inteligências despidas de um corpo físico possam usá-lo como quiserem e fazer você fazer coisas que depois até você duvida que fez, não acredita que fez, que pela sua cabeça nem nunca tinha passado e você teve um impulso e fez algo que veio a se arrepender amargamente. Então, eu acredito que fazer uma boa prece, e a prece pode ser aquela que você já decorou, só lhe digo para fazer uma, mesmo de forma decorada, mas sentindo as palavras, percebendo o que você está dizendo. Ou as pessoas que apenas louvam a Deus, que contemplam a criação. Isso é uma forma de oração. Através da meditação, que é outra forma de honrar a tudo que existe. Ou mesmo um rosário, um Pai Nosso. Isso vai de você. E peça a proteção. Peça para que você seja enquadrado dentro da energia boa, para que você possa receber irradiações benéficas de energia, que possa ser muito bem amparado pelos seres, nossos irmãos mais velhos, que já estão na espiritualidade de volta, que possam beneficiar as suas ações, trazer uma boa ideia, poder livrar você. Os livramentos, eu acredito muito nisso. E os livramentos nada mais são do que ou você conectar diretamente com a fonte, recebendo uma boa orientação e estando apto para decodificá-la, ou alguma inteligência que possa lhe dizer intuitivamente, porque a intuição existe. A intuição, ela pode ser trabalhada, ela pode ser desenvolvida para ser usada para benefício seu e de outras pessoas. Podem existir sonhos, revelações, pode ter a atuação do Divino Espírito Santo sobre você. São muitas possibilidades. O seu eu sou, a sua presença espiritual, poder lhe trazer uma compreensão melhor, principalmente se você se encontra numa dificuldade, se você se encontra numa doença. Existe um milagre, mas o milagre parte de você. Todas as forças se unem para auxiliá-lo, mas quem faz o milagre é você. Quem se permite curar é você.
Quem traz o bem-estar para você é só você. Nada vem de fora para dentro. O que existe é o quê? Uma rede invisível e que conecta todo ser humano, conecta você, conecta eu a esse universo fantástico, maravilhoso, povoado de seres invisíveis, seres visíveis para nós, e conecta você também aos seus irmãos da Terra, porque todos somos irmãos, não importa se é asiático, não importa se é índio, se é aborígene, não importa o que seja, somos todos irmãos e conectados. Eu sempre ouvi muito uma pessoa dizer que enquanto houver na Terra um único ser humano que sofra, todos nós sofreremos essa consequência, devido à nossa raiz, à nossa raça. Nós somos uma raça, a raça humana, e estamos todos unidos por fios invisíveis, por painéis invisíveis, como eu digo. E geralmente existe aquela pessoa que quando você conhece, você diz, pô, me simpatizei com fulano, com fulana. É esse painel invisível nela, que você sente, mas não sabe por quê. Ou o campo dela interagiu com o seu campo energético. Gosto muito de falar em campo, porque campo é algo aberto, mas existe a união. Se for traduzir o campo que nós conhecemos, é o que? Um verde imenso, grama, flores, árvores, e estão todos conectados. E o campo quântico é bem assim, é uma conexão só, é uma irradiação só. E você, através do seu pensamento, através da sua emoção, através do seu espiritual, você contribui para o campo da Terra, que é muito maior. E que cada ser humano, através das suas ações, através de tudo isso que eu falei até agora, faz esse campo existir. Faz essa malha, essa rede fina existir. Então a nossa responsabilidade com o plano daquilo que não vemos, daquilo que é invisível aos nossos olhos, é muito grande também. Sair da ignorância, do não conhecimento, do não entendimento disso tudo, é uma vitória da luz sobre as trevas. É saber que existe possibilidade de, se cada um se imunizar adequadamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente e fisicamente, nós teremos seres humanos diferentes. Seres humanos saudáveis, seres humanos felizes, alegres, produtivos, criativos, gratos, cheio de prosperidade, cheio de abundância, cheio de toda e qualquer felicidade que possa existir. Então, façamos a nossa parte. Fiquemos imunes à atuação, porque da mesma forma que todos buscam, que você busca, que eu busco, o estar bem, também existem aqueles que ainda vivem como se fosse apenas se alimentando dos defeitos e das energias negativas. Nós não podemos tirar eles da ação ou da realidade, porque eles existem. E são esses que nos proporcionam o mal-estar. Porque quando você vai interagindo, você vai compreendendo, vai tendo entendimento e vai praticando, você vê que você fica mais sensível. A sua percepção, ela aumenta. Isso é desenvolvimento humano e desenvolvimento espiritual.
E quanto mais você afina isso, quanto mais você se torna melhor diante de tudo aquilo que é bom, diante do seu Criador, muito mais sensível você fica. E por que isso? Porque a sua visão, a sua percepção, ela se amplia, ela se abre. É como muito se usa hoje dizer, você sai de dentro da caixa. Passa de só viver dentro de uma caixa, só vivendo ali e abre-se para o novo, abre-se para o todo. Sai do individual e começa a viver plenamente. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Eu acredito que isso seja o sonho de todos, mesmo daqueles que nem pensam nisso. Mas com certeza é uma realidade que a Terra está prometida para que sejamos felizes, sejamos prósperos, alegres e felizes em união com o todo, sendo todos nós do mesmo padrão vibracional, cada um com as suas características.